Irmãos, abra sua Bíblia lá em 3 João. 3ª Epístola de João. Endereçada ao presbítero Gaio, mas que trata de 2 exemplos de liderança dentro da igreja, um que deve ser seguido e o outro que deve ser rejeitado. Então, 3ª Epístola de João, verso 9, do verso 9 até o verso 12. Diz assim: escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Até aqui. O contexto da 3ª epístola, onde João está escrevendo à igreja, ele fala a respeito da necessidade de nos tornarmos cooperadores da verdade. Muitos missionários, muitos apóstolos, no sentido de enviados, estavam tendo um ministério itinerante e precisavam passar de igreja em igreja, inclusive para receberem o sustento necessário para continuar no trabalho. Então o contexto é esse. Dá uma olhadinha aí, no verso 5 em diante, ele diz assim: amado, esse amado refere-se a Gaio, procedes finalmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome, ou seja, referindo a Jesus, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos o quê? Cooperadores da verdade. Então, a ideia é que alguns irmãos tinham saído pelo mundo para pregar a respeito de Jesus, a respeito do nome, e passavam de igreja em igreja, a igreja tinha que acolher, abençoá-los e enviá-los, para que eles continuassem o caminho deles, aí segundo a direção que o próprio Deus estava dando na pregação do nome, na manifestação e na proclamação da verdade. Tal. E aí Gaio estava recebendo esses irmãos, mesmo os estrangeiros, estava acolhendo, providenciando o que eles precisavam e abençoando para que eles continuassem a tarefa missionária ou evangelística. Porém, depois dele falar que Gaio estava fazendo isso, que a igreja estava tudo bem, que o certo era isso mesmo, ele traz os 2 exemplos que nós lemos do verso 9 a 12, que é o exemplo de Diótrefes e o exemplo de Demétrio. E aí nós vemos que, dentro do contexto, João vai dizer, siga o exemplo de Demétrio, não siga o exemplo de Diótrefes. O verso 11 diz, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. E qual que eram as características desses 2 líderes? De Demétrio nós não temos muita informação, mas o que temos já nos é suficiente para entender que ele seguia o padrão de cooperadores da verdade. O verso 12 diz que todos lhe dão testemunho, ou seja, é uma pessoa que tinha o bom testemunho das pessoas, era um indivíduo
que estava pautado segundo a própria verdade, por isso o seu testemunho também era verdadeiro, e que o próprio apóstolo João o reconhece como um crente fiel, e inclusive que ele dá testemunho a favor de Demétrio. Então essas informações já são suficientes para nos dizer que Demétrio era um líder dentro do padrão que se espera de um verdadeiro líder cristão, que é cooperador da verdade. E não, usando aqui um paralelo com Paulo, né? Não um inimigo da cruz de Cristo. Quando você vai lá para Filipenses, você vai ver que, onde Paulo também nos chama a atenção para sermos cooperadores da verdade, ele diz que muitos na igreja, por amarem a si mesmo mais do que o próprio Deus, são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. E esse aqui é o contraponto. Dentro da igreja, meu amigo, ou você vai ser um inimigo da cruz de Cristo, ou você vai ser um cooperador da verdade. Tudo indica, pelos escritos, que Demétrios era, então, contado entre os cooperadores da verdade. Enquanto que aqueles que procuram satisfazer o próprio ventre, como Paulo vai dizer lá em Filipenses, né? Preocupados com o próprio umbigão, e se suprir e satisfazer as suas próprias vontades, mesmo dentro da igreja, esses, ao invés de proclamar as verdades e dar bom testemunho a respeito da palavra de Deus, são inimigos da cruz de Cristo. Nós vamos dar uma olhadinha lá nesse texto para que você fique atento ao contraponto aqui. Que é mais ou menos o que está acontecendo com Diótrefes. Apesar de ele estar na igreja, ser lido na igreja, o testemunho dele não é bom. Ao ponto do apóstolo olhar para ele e falar assim, esse cara eu vou ter que ir puxar a orelha dele. Ele é repreensível. Eu vou falar do que ele está praticando. Então, algumas características aí do líder inimigo da cruz de Cristo, né? Veja aí o verso 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, entre a igreja. Então, esse Diótrefes, a primeira coisa dele é que ele buscava vaidade. Ele buscava ter primazia entre os irmãos. Ele não estava preocupado com o evangelho, com a irmandade. Ele estava preocupado com ele mesmo. Se achava dono, o rei da cocada, né? Branca e preta. Então, ele que queria mandar, desmandar, ele que ajuda esse, não ajuda, inclusive não acolhendo os irmãos que passavam pela igreja, inclusive expulsando-os da igreja. É isso que nós vemos no verso 10. Então, a primeira característica aí é que ele gostava de exercer a primazia entre eles e não nos dá acolhida. O apóstolo se inclui a todos os outros irmãos que tinham saído pelo caminho para pregar a respeito do nome. Diótrefes não dá acolhida para eles. Ele quer ser aquele que exerce a primazia. Verso 10. Por isso, então, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, né? Proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, veja, ele não era um cooperador daqueles que haviam saído para o caminho, e quando alguém na igreja desejava agir de maneira a acolher os missionários e o trabalho, Diótrefes falou, não, você não vai receber não, e ainda expulsava esses que queriam receber da própria igreja, exercendo aí esse autoritarismo dentro da igreja, que não é um padrão de liderança. E aqui, irmãos, quando nós olhamos, portanto, nesse contraste entre Diótrefes e Demétrio, nós vemos então tudo aquilo que as Escrituras já nos ensinou a respeito do padrão ou das qualificações exigidas por um líder na igreja. E dentre elas, nós vemos que essa ganância, essa vaidade, essa soberba, essa postura de primazia, ou de ser o dono, de ter autoritarismo sobre os irmãos, inclusive expulsando alguns da igreja, como diz aqui, é algo que é condenado pelo padrão escriturístico, quanto das qualificações daquele que se espera de um líder cristão. Então, nós vemos João
confrontando, repreendendo duramente Diótrefes por conta das suas posturas. E que usava, inclusive, da sua fala, né, palavras maliciosas, né, que diz aqui, inclusive para confrontar a liderança já reconhecida da igreja cristã da época, inclusive o próprio apóstolo João. Então, isso aponta que o líder cristão, ele precisa, primeiro, saber o que ele fala, né, ele tem que tomar cuidado com aquilo que ele diz, ele precisa saber se portar como servo da verdade, como cooperador da verdade, e não como dono da verdade. Não como aquele que é o dono da igreja, como aquele que é o que comanda. Afinal de contas, a igreja é do Senhor. E a nós foi confiado o pastoreio, né? A liderança da igreja foi confiada. Mas a igreja não é nossa. E tem muito pastor, né, que acha que a igreja é dele. E tem muito presbítero que acha que a igreja é dele. Não é poucas vezes que você, inclusive conversando com alguns, eu tive uma situação recentemente, conversando com alguém, e aí até me colocando numa posição de o que você acha, o que você pensa, qual que é a postura, né? Me colocando até numa postura de submissão. O cara falou, cara, não sei, o problema é seu, a igreja é sua. A igreja não é minha. Né, Roberto? A igreja não é minha. A igreja é do Senhor. Só que ele trata a igreja como se fosse patrimônio dele. Não é. Não é. E a postura é que nós devemos ser, então, cooperadores da verdade. Fazendo esse contraponto lá com Filipenses, dá uma olhadinha lá comigo. Filipenses, capítulo 3. Verso 17 em diante. Ele vai dizer assim, irmãos, sede imitadores meus. Olha aqui o padrão de liderança, né? Sede imitadores meus, e observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, o apóstolo Paulo, ele se torna exemplo para a comunidade. O líder cristão é aquele que se coloca como modelo para os demais. Né? É lógico que a própria Bíblia vai dizer que nós devemos estar com os olhos firmados no autor e consumador da nossa fé, olhando para Cristo, firmados em Cristo. Óbvio, é isso mesmo. Só que ao mesmo tempo, Deus nos edifica e nos fortalece na fé mediante o convívio com outros irmãos. Nós somos edificados através da vida e do instruir mutuamente, do pastorear mutuamente, como nós temos chamado a atenção. Então, é muito comum você encontrarmos igrejas onde as pessoas falam assim, olha para Cristo, não olha para o homem não, porque o homem é complicado. Mas nós sabemos que o homem é complicado, mas o padrão da liderança bíblica é que esse homem, mesmo complicado, pecador, ele se prostra diante de Cristo e vive a nova vida em Cristo Jesus, despojando do velho homem, revestindo o novo homem, para que ele possa olhar, olhe para mim, você que está chegando agora, você está começando a vida cristã agora, então, veja o que eu pratico e me segue. Sede meu imitador. Observa aquilo que eu ensino. Que você vai também chegar dentro daquilo que o próprio Deus deseja de você. Então, dentro da liderança, nós vemos Paulo já de cara chamando a atenção, colocando a responsabilidade sobre ele, dizendo, olha, siga o meu exemplo. E esse é um padrão que a liderança deve buscar. Viver numa vida com Deus a tal ponto que nós tenhamos condições de olhar para os novos na fé e falar assim, sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Segue aqui o modelo que eu estou te mostrando. E esse é um padrão de maturidade não só para a liderança, mas para todo crente. Mas e o que mais que ele diz? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E aí ele vai apresentar a realidade da igreja, né? Pois muitos andam entre nós, contexto de igreja, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são o quê?
inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. Dá uma pausa aqui, vai comigo lá para Filipenses capítulo 1, verso 5. Filipenses capítulo 1, verso 5 vai dizer assim. Eu vou ler a partir do 3. Paulo dando graças pelos filipenses. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. E por que ele está agradecendo? Pela vossa cooperação no Evangelho. Ou como João diz, cooperadores da verdade. Então Paulo agradece a Deus pela vida dos filipenses, pela cooperação no Evangelho. Só que ao mesmo tempo, ele vai dizer que no meio deles, no meio de nós, voltando aqui para Filipenses 3, haviam pessoas que ao invés de auxiliar na cooperação do Evangelho, ou usando a expressão de João, ser cooperador da verdade, eles eram o quê? Inimigos da cruz de Cristo. E ele diz lá, eu digo então até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. E aí, questionamento para nós. A minha vida como cristão, o meu envolvimento com o reino, com a obra do Senhor, me caracteriza como inimigo da cruz de Cristo ou como cooperador da verdade? Eu como líder, eu vou concorrer, pastor, eu quero concorrer. Ótimo, você quer ser oficial da igreja? Maravilha, que bom que você quer. Mas e aí? Você vai ser que padrão de líder na igreja? O inimigo da cruz de Cristo ou o cooperador da verdade? Porque as características são distintas. O cooperador da verdade é aquele que acolhe, é aquele que anda em retidão, é aquele que é irrepreensível. E o inimigo da cruz de Cristo é o Diótrefes, que quer simplesmente a posição para ter primazia, só por vaidade, só para ser o bambambam da história. Agora, qual que é as características ainda desse inimigo da cruz de Cristo ou desse Diótrefes? Vamos olhar aqui ainda em Filipenses capítulo 3. Paulo vai dizer assim, que os inimigos da cruz de Cristo, verso 19, o destino deles é o quê? É a perdição. Está no meio de nós, irmãos. Está dentro da igreja, mas o destino deles é a perdição. E por que o destino deles é a perdição? O verso continua. Porque o Deus deles é quem? O Deus dele é o próprio umbigo. O Deus dele é o próprio ventre. Ele não está aqui para servir, ele está aqui para ser servido. Ele não está aqui para satisfazer a vontade do próximo, ele está aqui para satisfazer a vontade dele, é para ter a primazia dele. O Deus dele é o ventre, ele é egoísta. Ele quer assumir uma liderança tão somente para ter primazia. Esse é o inimigo da cruz de Cristo. Ele não vai trazer benefício nenhum para a igreja, vai ser um estorvo. É o cara que, ao invés de edificação, ele vai trazer prejuízo. Porque o Deus dele é ele mesmo. É o próprio ventre. Ele não está aqui para adorar e servir ao Criador, o qual é bendito eternamente, amém, como diz o apóstolo Paulo. Mas ele está aqui para adorar a criatura, que é ele mesmo. E tem pessoas que vivem a vida inteira servindo o próprio ventre. Vêm à igreja por conta de algum benefício, mesmo que seja um benefício de reconhecimento social. É aquilo que eu já falei e sempre repito, né, que o grande problema da igreja em muitos lugares não é um problema teológico, é um problema antropológico. Porque a pessoa quer se sentir alguma coisa. Lá fora é um zero à esquerda, mas aí na igreja ele se coloca como aquele que fala em nome de Deus, aquele que tem um dom especial, aquele que, né? E aí ele se enche de vaidade, ele está cultuando não o Deus verdadeiro, mas está cultuando o Deus deles, que é o próprio ventre. Então até ele se envolve com a igreja,
até a Síria acha que isso é um mistério, já viu, né? Então o que acontece? Ele está aqui para satisfazer as próprias vaidades, para satisfazer o próprio ventre, para satisfazer o próprio coração. Quer ver? Continua a leitura aí. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Ou seja, naquilo que ele coloca como algo que é válido. O fato dele ser chamado como líder da igreja já o glorifica. É igual o fariseuzão nos dias de Jesus, que ia para o canto das praças e orava de si para si. Por que Jesus disse que ele orava de si para si? Porque o Deus dele é o ventre. O Deus dele é o próprio umbigo. Ele está orando para se aparecer. E aí Jesus fala que ele, como ele quis se aparecer, ele recebeu o que ele queria. Ele quis se aparecer, pronto, se apareceu. Agora, Deus o ouviu? Não. Deus o respondeu? Não. Porque ele, na verdade, não serve o Deus verdadeiro. O Deus dele é o ventre. E a glória dele está nessa infâmia. Aí você chega para o cara assim e fala assim, ô meu irmão, irmão não, presbítero. Já viu isso acontecer? Esse é um miserável, cara. Inimigo da cruz de Cristo. Você chega para o pastor e fala assim, ô meu irmão, irmão não, reverendo. Por que o cara faz questão desse negócio? Porque o Deus dele é o ventre. O Deus dele é o ventre. Se você chega para ele e fala assim, ô meu irmão, vem cá, ajuda que nós vamos ter que tirar esse banco daqui. Vem melhor. Não, eu sou presbítero, peraí. Ô, diácono, vem cá, ajuda o rapaz a carregar esse banco aí. O que esse infeliz é? É um miserável inimigo da cruz de Cristo, irmãos. Eu poderia citar nome como João fez aqui. Porque eu conheço um bando de diótrefes. Só que o bom senso não me permite fazer isso, porque eu não tenho a mesma autoridade que o apóstolo João tinha. Então, né, eu sou louco, mas nem tanto. Ainda mais que vai para a internet. Então, não posso falar. Mas tem outros diótrefes aqui. E eu sou chamado a atenção na perspectiva bíblica, de como eleger oficiais, de olhar para isso, irmão. Só que o problema é que aqueles cujo Deus é o próprio ventre, eles se agradam, porque são tão puxa-sacos como os outros, se agradam daqueles que adoram também o próprio ventre. Puxa-saco gosta de puxa-saco. Bajulador gosta de ser bajulado e ao mesmo tempo de bajular. Não é assim? É. E aí, então, o que acontece? Quando você tem uma igreja que tem um monte de bajulador, aí vai votar no outro lá para bajular o outro, bajula, e aí fala, não, mas eu voto no cara, daqui uns anos ele me leva lá também, eu vou entrar também. É tudo assim. Mas por quê? Porque o Deus deles é o ventre. E aí, biblicamente falando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Não tem disposição para servir, irmãos. E não é servir no sentido de trabalho manual, é nos servir no sentido de se colocar à disposição para edificar o outro, para abençoar a vida do outro. É a disposição para, como diz o amor bíblico lá de 1 Coríntios 13, né? De não procurar o seu próprio interesse. Porque aquele cujo Deus é o ventre, qual que é a preocupação dele? Satisfazer o próprio interesse. E o padrão bíblico de liderança é que aquele que quer ser maior, seja o menor, o que serve. Mas servir dá trabalho, pastor. Mas aí é o padrão do cooperador da verdade. Nossa, pastor, vai ficar corrido. Esse é o padrão do cooperador da verdade.
Você não está procurando satisfazer o próprio ventre, mas edifica, ser instrumento para edificar a vida de alguém. Seja no testemunho de vida, seja no ensino, seja na instrução, e seja na atividade simples, laboral. Quando eu venho, por exemplo, limpar a sala das crianças, eu estou edificando alguém? Eu não vou falar uma palavra para aquelas crianças, mas o fato delas chegar num ambiente que está preparado, organizado, limpo, para que elas possam focar simplesmente aquilo que vai ser passado, eu estou sendo um instrumento de edificação. E as pessoas nem ficam sabendo quem que é que limpou lá. Por quê? Porque ele não está preocupado em ter primazia, ele está preocupado em servir. Esse padrão, irmãos, é que demonstra de fato onde está o nosso coração. E quem de fato é o Deus da nossa vida. Porque o inimigo da cruz de Cristo, o Deus é o próprio ventre. Continuando aí, ele fala, então a glória está na sua infâmia. Essa frase final é importantíssima. Visto que só se preocupam com o quê? Com as coisas terrenas. Ele quer ser elogiado aqui, ele quer ser envaidecido aqui, ele quer ser reconhecido aqui, ele quer ter benefício aqui. O foco dele é aqui. E Paulo, na sequência, vai dizer, meu amigo, olha para a pátria celeste. Nós somos forasteiros, como Pedro diz. Verso 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes em quem? No Senhor. Irmãos, essa é a realidade de Diótrefes e Demétrios. Aquele que tem como Deus o próprio Senhor e, portanto, é cooperador da verdade, versus aquele que o próprio Deus é o ventre e que são inimigos da cruz de Cristo. Como igreja, nós precisamos estar atentos naquelas qualificações gerais que o próprio texto bíblico nos apresenta, desde Êxodo, né? Para que nós olhemos para não elegermos Diótrefes, mas elegermos Demétrios, Gaio, Paulo, João. Pessoas que têm características de cooperadores da verdade. Infelizmente, no contexto nacional, hoje nós temos eleições, né? Nós não podemos fazer isso. Né? Mas dentro da igreja você deve fazer isso. Você deve fazer isso. Porque nós estamos tratando daqueles que são cooperadores da verdade, daqueles que servem a Deus, o Deus verdadeiro e excelso, que adoram e servem o Criador e não a criatura. Então, reforçando, nas eleições de oficiais, você não pode eleger ninguém pela aparência, ninguém pelo sobrenome, ninguém pela posição que ocupa na sociedade e nem pelo saldo bancário. Essa é a maior desgraça dentro da igreja presbiteriana do Brasil. As igrejas elegem as pessoas pela aparência e não pela vida. E às vezes colocam dentro da posição de oficiais da igreja inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que até servem, mas servem por causa do próprio ventre. Servem por conta dos desejos que, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, para ter reconhecimento terreno. Para ter o reconhecimento dos homens, e não a postura de servo que exige daquele que de fato é cooperador
do Evangelho, o cooperador da verdade. Veja que esse problema, irmãos, é um problema desde o início do cristianismo. Tanto que o apóstolo Paulo depois vai gastar nas cartas pastorais, né? E talvez a grande motivação das cartas pastorais é para tanto que Timóteo e Tito tivessem cuidado com esses insubordinados, que é assim que ele chama lá os inimigos da cruz de Cristo, que ensinam o que não deve. Né? E que tem a consciência ou a mente corrompida e dura. Vamos ver isso aí? Abra lá. Vamos ver aqui, vamos começar de trás para frente. Tito. Tito, capítulo 1, verso 10. Diz assim: porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o quê? O que não deve, por torpe ganância. Por torpe ganância. Aí depois pulando um pouquinho aí, verso 13, né? Tal testemunho exato. Portanto, repreendei-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens, desviados da verdade. Né? Usando aqui uma outra comparação, você pode ser cooperador da verdade, ou você pode ser um desviado da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão o quê? Corrompidas. Ou em outro texto ele vai dizer cauterizadas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Ele vai dizer para você que ele é crente. Você é crente, meu irmão? Sou. Você conhece a Deus? Conheço. Então, quanto a Deus, no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Porque são obras que procuram satisfazer o próprio ventre e não a glória do Deus eterno e bendito. Então veja, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Irmãos, é no dia a dia e no realizar das obras nós vamos ver as verdadeiras intenções das pessoas. E por isso que tem se tornado difícil, muitas vezes, a igreja identificar os Demétrios e os Diótrefes. Porque geralmente a gente se encontra só em eventos específicos, nós não temos o convívio. Eu costumo dizer que o mutirão é o melhor momento para você conhecer o indivíduo. Porque na hora que cai um martelo no dedão do pé dele, você vai ver se ele fala, misericórdia, ou se ele solta um palavrão. É assim que você vai conhecer o cara. Ou quando acontece alguma situação ética e você vê que a postura do cara é de esconder, de mentir, de enganar. Ou se ele falar, não, aconteceu, está assim, assim, assado. Porque é pelas obras que você vai conhecer o coração do cara. Nenhuma árvore boa produz fruto mau, e nenhuma árvore má produz frutos bons. É na obra, é no dia a dia que você vai ver. Porque falar, irmãos, falar, todo mundo fala, até papagaio fala, né? Não é assim que diz aí o ditado? Falar, até papagaio fala. Falar, o cara fala tudo, até que ele é inocente. O cara fala tudo, ele fala que conhece a Deus, que professa a Deus, ele fala tudo. Agora o que conta é o que ele faz. É pelas obras.
Aí muitas vezes a gente fica maravilhado com aquilo que o cara fala. Nossa, que coisa linda, maravilhosa. Nossa, ele fala muito bem. Mas o que ele faz, secretário? Pastor, nunca vi nada não, hein? Qual que é a obra dele na família dele? Qual que é a obra dele com a esposa dele? Como que ele age com as pessoas? Pastor, não sei. Então, cuidado. Porque pode ser um diótrefe. E geralmente esse cara, né, os que falam bem são os que mais enganam. Irmãos, já falei isso algumas vezes também. Não existe nenhum homem 100% santo. Porque se ele fosse, ele já tinha que estar na glória. O cara muito piedoso, você abre o olho com esse cara. O que fala, né? Aquele que você vê já na prática, andando em piedade, maravilha, ótimo. Você sabe das obras dele, ótimo. Mas aquele que você não tem o contato com as obras dele, que o cara só se apresenta como cara de piedoso, né? Torce a carinha assim pro lado. Você vê o cara, pelo amor de Deus, esse cara tinha que estar no céu. Senhor, o que esse homem fez para merecer estar aqui? De tão santo que essa figura é. Tem cara que é assim. Você olha e fala, nossa. Só falta acender a luzinha, assim, a áurea, né, da cabeça dele. Não existe. Não existe. Então, o cara que vende a imagem muito piedosa, que ele não está lutando contra os seus próprios pecados, que ele não está depositando a sua esperança em Cristo, mas em si próprio, cuidado. Esse cara é um ET, porque ele não existe. Agora, você vai ver que o cara é um verdadeiro crente quando você vê o cara lutando contra as suas próprias inclinações e depositando essas inclinações aos pés da cruz. E você vê o cara, então, se debruçando no conhecimento das Escrituras e crescendo no conhecimento da palavra e na prática dessa palavra. E é possível ver esse crescimento, irmãos. Por isso que a analogia do neófito, né, da nova planta, ou quando Jesus usa essa analogia, que ele a videira, nós somos os ramos, é muito interessante, porque quando você vê uma plantinha crescendo, você observa o crescimento dela. Não é de modo... você percebe o crescimento. Eu acompanhei no grupo das mães aí, foi, Sabrina? Acho que teve uma atividade do feijãozinho, é isso? Atividade da escolinha mesmo, né? Para as crianças ver lá o germinado do grão do feijão, lá no algodãozinho. Aí as mães começaram a pôr foto lá, né? Tal. Aí a Sabrina pôs que o feijãozinho dela não foi para frente. Não estava dando para ver o crescimento. Por que você pôs que não estava dando para ver o crescimento? Porque o crescimento é algo perceptível. Se o grão germina e começa a crescer, você vai ver. Tem como não ver? Está acostumado a passar aqui. Alguém planta uma árvore, a árvore começa a crescer. Opa, eu não vi, não tinha visto. Amigo, só na história do João com o pé de feijão que o trem é instantâneo. Mas o resto leva um tempo, mas é perceptível. Essa analogia também é aplicada a nós, como novas plantas em Cristo Jesus, e esse crescimento, então, é possível ser visto. Você vê quando a pessoa está amadurecendo na fé. Você vê quando ela está crescendo na fé. E também vê quando o feijão não germina. Você vê que o negócio não foi para frente. Aí tem algum problema. Ou pode estar no algodão, ou pode estar na iluminação, como as irmãs falaram lá, ou pode estar no feijão. Ó, o algodão está molhadinho, está na iluminação, então é o feijão que não presta. Não vai crescer mesmo. Aí qual que foi a sugestão que elas deram para você?
joga o feijão fora, põe outro lá. Irmãos, o cristão que não cresce de um modo perceptível é o feijão da Sabrina. Do Luca, né, melhor dizendo. É o feijão do Luca, não cresceu. Hã? Ah, coitadinho, é. Aí veja. Agora troca o feijão, cresce, germinou, é observável. Nós precisamos observar o crescimento uns dos outros, irmãos. Isso demonstra que nós estamos em Cristo. Volta aqui para Filipenses. O próprio apóstolo Paulo, no contexto lá do inimigo da cruz de Cristo, ele diz assim, ó, no verso 12. Não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido o quê? A perfeição. Olha, Paulo está falando, gente, eu ainda não alcancei. Tá? Não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para quem também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas alguma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E aqui o termo perfeito é no sentido do justificado. Porque todos nós que em Cristo, né, fomos justificados, tenhamos esse mesmo sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele diz, olha, eu não alcancei ainda a perfeição, mas eu prossigo para ela. E ainda fazendo a analogia lá da arvorezinha, a arvorezinha está crescendo. Você está vendo que está tendo um progresso. Se ela começa a diminuir, o que aconteceu? É que morreu, velho. Se ela começou a murchar, é porque morreu. É por isso que ele fala, você já alcançou até aqui? Então você continua prosseguindo daqui para lá. É o final aí, ó, no verso 16. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Você já cresceu até aqui? Ótimo, você não vai voltar. Mas você vai continuar prosseguindo para o alvo a partir dali. Então o crescimento na vida cristã, ele é constante. E é isso que nós precisamos ouvir e observar na vida dos irmãos, quando vamos eleger, inclusive, oficiais da igreja. Você tem visto crescimento na vida do irmão? Ou o cara está estagnado? O problema é que tem uns que não estão estagnados. Estão murchando. Aí, meu amigo, aí o problema é sério. Dependendo do caso, você não consegue salvar a planta mais. É melhor jogar o grão fora e começar do zero. Agora tem gente que a gente olha, às vezes, para a igreja, esses cujo Deus é o próprio vento, o cara não tem crescimento nenhum, irmãos. É só propaganda. E todo mundo que olha de uma maneira com um mínimo de cuidado, observa isso. E é essa a tarefa que você tem dentro desse proceder da eleição ou da escolha de oficiais na igreja. Porque se você coloca uma liderança que não cresce, que não tem amadurecimento, que não busca conhecimento de Deus, como que essa liderança vai ser instrumento de bênção na sua vida? Que fruto que você vai colher de uma árvore que ao invés de crescer está murchando? Fala para mim. Eu e Samuel, nós resolvemos plantar lá, fazer um canteiro lá em casa, lá e plantamos um tomate. Um tomate bonito. 2 pés. Apareceu umas tiririca lá, nós resolvemos arrancar umas tiririca lá, e no arrancar essa tiririca lá, nós danificamos a raiz de um dos pés. Já estava, acho que com uns 12 tomatinhos já. Na hora que estava os 12 tomatinhos, não, vai dar uma salada bonita. Oh, que maravilha, 12 tomates. Tá. Só que aí nós, infelizmente, nós mexemos lá,
e danificamos a raiz daquele tomateiro. O que aconteceu com o tomateiro? Secou. Cadê os 12 tomates que eu ia colher, fazer uma salada? Murchou junto, cara. Você não come fruto da árvore que murcha. Porque o fruto murcha junto. Aí ontem lá, o seu Ziel foi em casa da consultoria, né? Até brinquei lá que ele ajuda lá no Bet Shalom. Agora ele está ajudando no Bet Shalim, porque lá em casa é pequenininho. Então, aí foi lá dar uma consultoria, aí o Samuel à tarde já pôs já estaqueou, viu, seu Zé? Já estaqueou, amarrou lá, tá um tomateiro assim, ó. Aí tem lá tomate, vamos ver. Apesar das pragas que deu agora, mas está lá. Esse está crescendo lá. Aí te dá a esperança ainda de que o fruto vai vingar. Agora, se murchar, já era. Se murchar, já era. Até os frutos que ele mostrou que produziria, murcha com ele. Irmãos, a igreja tem que estar atenta. Porque senão você não vai ter fruto disso. E você não vai comer os tomates, porque eles vão murchar junto. Nós vemos João falando de Demétrios, que ele mesmo dá testemunho a respeito de Demétrios. A verdade dá testemunho para Demétrios. É nesse sentido. Não tem problema, não, o fulano está crescendo. Nós vemos que ele é um cara que pode ser um instrumento de bênção para nos edificar. Então esse cara, ele tem que ser oficial da igreja. Agora, se você não vê isso, meu irmão, não vai na expectativa do seu coração, não, porque não vai dar certo. Dito isso, irmãos, em relação à comparação entre os cooperadores da verdade e os inimigos da cruz de Cristo, nós precisamos, deixa eu colocar aqui já no slide, estar atentos para as considerações bíblicas, constitucionais, que é o que nós estamos estudando, e doutrinárias. Dentro dos critérios bíblicos, só relembrando, né? Você vai olhar para as qualificações pessoais, qualificações familiares e qualificações espirituais. Ah, pastor, mas por que da família? Porque o padrão que Paulo apresenta, se o cara não consegue cuidar bem da família dele, como que ele vai cuidar da igreja? O padrão é esse. Então você tem que olhar as qualificações familiares, que governem bem a sua própria casa, e qualificações espirituais. Dentro dos critérios constitucionais, então existem algumas exigências que nós já vimos, e a leitura quanto às funções, né? Vimos a diferença de presbítero, docente e regente, e vimos as funções aí dos oficiais. Então, presbítero docente, administrar os sacramentos, que é o pastor, né, presbítero docente, invocar a bênção apostólica sobre o povo, celebrar casamento religioso com efeito civil e orientar e supervisionar a liturgia da igreja que é pastor. Ainda vemos o seguinte, deveres do pastor, orar com o rebanho, por este, apacentados na doutrina cristã, exercer as funções do artigo 31 com zelo, que são as funções privativas, orientar, superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir os novos na fé, os neófitos, nova plantinha, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Exercer, juntamente com os outros presbíteros, o poder administrativo ou coletivo do governo. Veja que esse artigo 36 ele vai estar muito próximo das funções que vão aparecer para os regentes, segundo o artigo 51. Então, compete aos presbíteros e regentes levar o conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de administração particular, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos. Ah, mas isso não era função do pastor? Claro, porque a figura do presbítero regente é de auxiliar do pastor. Por isso você vai ver que muitas das funções aqui são compartilhadas. Presbítero regente ainda, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições,
distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte de ordenação de ministros oficiais e representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio, quando eleito para isso, obviamente. Dentro dos diáconos, segundo o artigo 53 da nossa Constituição, a função do diácono é dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, o cuidado dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino e exercer da fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Ainda diáconos, de modo mais claro, o regimento interno da junta diaconal prevê como finalidade, compete ao grupo de diáconos, à junta diaconal, e aos diáconos individualmente. A. Tomar conhecimento da existência de necessitados, principalmente entre os membros da igreja, visitá-los, instruí-los, confortá-los espiritualmente, bem como auxiliá-los nas suas necessidades dentro das possibilidades da igreja, examinando cautelosamente a fim de verificar a real existência das necessidades alegadas. Irmãos, veja que só esse item A é função que a gente entende como sendo pastoral. Só que é função e responsabilidade de quem? Dos diáconos. Muitas vezes nós elegemos o diácono pensando que o cara é o chão da fábrica só. Não, o diácono é só para limpar a igreja. A função, o dom pastoral da igreja começa a ser exercido pelo diácono. Ah, não é o pastor? Não, o pastor, ele é o docente, ele é o mestre, ele é o que ensina. O pastor é o que, como os apóstolos faziam, aquele que vai se dedicar ao ministério da oração e da palavra. Por isso você pode encontrar até pastor que não tem dom pastoral. Mas ele precisa ter dom de mestre, ele tem que ter dom de ensino, ele tem que ter dom de liderança. Isso é imprescindível para um pastor, para o presbítero docente. Agora, se elege o presbítero, o diácono, sem saber qual a finalidade que se espera dele, ou sem observar a vida desse cara e a vida familiar dele, é esse cara que vai lá na sua casa. Você vai pôr um cara futriqueiro para ser diácono? Que vai lá te visitar? E aí vai ficar falando para os outros o que você fez, o que você tem, o que você deixa de ter dentro da sua casa? Ou que a mulher dele é uma caninana? Você vai pôr o cara como diácono, aquela mulher, olha, que a língua dela é dividida assim, ó. Porque a mulher vai chegar assim, você foi na onde? Eu fui na casa do Zé e da Antônia. Ah, foi na casa do Zé e da Antônia. Ah, não está nada bem. Aí a mulher já, a língua dupla já, ó. Porque quem vai cuidar do pastoreio da igreja começa com os diáconos, é finalidade deles. Presta atenção nisso aqui, ó. Tomar conhecimento da necessidade, da existência de necessitado. Então, quem que vai informar o pastor que tem necessitado na igreja? Diácono. Principalmente entre os membros da igreja. Visitá-los. Quem que é a obrigação de visitar um membro da igreja? Diácono. Instruí-los. O pastor, o cara não sabe nem abrir a Bíblia. Mas vamos eleger diácono. Não, meu amigo. O pastoreio começa já na diaconia. Confortá-los espiritualmente, bem como auxiliá-los nas suas necessidades dentro da possibilidade da igreja. Auxiliar nas necessidades e necessidades financeiras mesmo, dentro da possibilidade da igreja. Ah, a igreja tem cesta básica? Dou. A igreja tem recurso para pagar uma água, uma luz? Está precisando? Não tem outro jeito? Então vai. Mas quem tem que ter esse feeling é o diácono. Ele vai tratar, irmãos, com arrecadação para socorrer os necessitados. Você vai pôr dinheiro na mão desse cara, ele não consegue nem pagar as contas dele. Você vai pôr esse cara para ser diácono? Há dentro do pensamento coletivo da igreja que a função diaconal ela não tem importância. Mas dentro da nossa visão bíblica e constitucional é o primeiro passo para o pastoreio.
quando você compara as finalidades, irmãos, existe muito mais responsabilidade de vida cristã piedosa sobre o diácono. Porque ele é a ponta da lança, é ele que vai estar no dia a dia. E se ele der um mau testemunho ou não agir de uma maneira piedosa e como verdadeiro cristão, o nome de Deus e a doutrina vão ser difamados. O que mais? Examinando cautelosamente a fim de verificar a real existência das necessidades alegadas. Ele vai investigar se aquele cara que diz que está precisando de tal coisa, se realmente esse cara está precisando de tal coisa e se ele está precisando de um modo lícito. Porque a igreja não é banco cacique para emprestar dinheiro para ninguém. Ah, pastor, mas fulano está... Quer ver um negócio? Pensa aqui, não precisa levantar a mão. Você tem alguma necessidade hoje? Todos temos. Talvez a sua necessidade seja um pacote de arroz. E a minha necessidade seja uma viagem para o Caribe. Mas é minha necessidade. É importante para a minha saúde mental, emocional. Você pode até falar assim, ai, que idiotice, mas é a minha necessidade, eu sei que eu estou sofrendo por isso. Quanto você sabe o quanto você está sofrendo por olhar a foto do pacote de arroz. Então eu posso chegar, e vou te falar isso porque isso eu vi acontecer. Na época do seminário, nós morávamos num prédio, vários apartamentos, e aí nós elegíamos entre os seminaristas alguém para ser o zelador do prédio. Né? Qual que era a função do zelador? Simplesmente organizar o lixo. Porque lá em São Paulo você não pode, cada um que desce do prédio, levar o seu lixinho e pôr lá na esquina da calçada. Imagine se isso acontecesse. Então você tem que pôr lá dentro de um lugar, dentro do próprio terreno do prédio, e aí alguém, no dia que o lixeiro passa, né, quando é aberto lá, tem até lixeiro que abre e pega, mas lá não era o caso, então o cara tinha que pegar o lixo de toda semana e colocar lá fora, no horário que passava. Então a tarefa do zelador era sair e limpar a área comum do uso dos prédios. O que era comum? O hall de entrada e os elevadores. Só. Aí fazia assembleia para eleger o bendito zelador entre os seminaristas. Todo mundo apresentava necessidades. Aí a ideia era, gente, nós vamos eleger quem tem mais necessidade. E a ideia, então, todo mundo tem necessidade, como nós vamos fazer? Tinha época, irmãos, não tinha, o pãozinho francês custava 10 centavos na época, 97 isso. Chegava na última semana do mês, não tinha 10 centavos para você comer um pãozinho. Todo mundo tinha largado emprego, largado tudo para ir lá estudar, ficar só estudando, não tem condição, e aí? Aí todo mundo é necessário, e agora, o que a gente faz? Aí teve um que se apresentou lá, não, estou passando dificuldade, né? Tá, elegemos o cara. Aí ele recebia, né? Tinha um valor. Aí perguntamos para quem morava com ele, falou, não, o cara vai no cinema toda semana. Ele não faz comida em casa, ele almoça fora. Peraí, meu amigo, eu pego uma berinjela, fatio, 14 fatias, passa no ovo na farinha e congela. E frita uma no almoço e uma na janta, para semana. O cara está comendo no restaurante e diz que ele tem mais necessidade do que eu. Não, está errado esse troço. Aí vasculhava até realmente aquele cara que não tinha nada. Falou, o presbitério dele não mandou dinheiro, a igreja dele é pobre, o cara está aqui comendo de favor dos outros. Falei, então vamos pôr esse cara de zelador. É função dos diáconos ver isso se o cara realmente precisa daquilo que ele está alegando. Ai, diácono, eu preciso que pague, paga a conta do gás. Vamos pôr a conta do gás, porque ninguém paga a conta do gás aqui, porque o gás não é encanado, mas vamos pôr a conta do gás. Tem que pagar a conta do gás.
Aí quanto que veio o gás? R$180. Ah, tá bom. Passa 2 semanas e põe o cara lá, a fotinha, levando a minha nega para comer uma pizza. Aí, meu amigo, ô Zé Ruela, você não tem dinheiro para pagar o gás da sua casa, Zé? Aí depois que a igreja vai lá e paga os 180 quanto, aí você leva a nega para comer uma pizza na pizzaria? E põe na rede social ainda? Deus é bom. Mas depois assim ainda. Deus é bom, mas não é tonto. E a igreja é a mesma coisa. E é função de quem investigar isso? É a real existência da necessidade. O diácono. E aí instruí-lo. Falou, meu amigo, você se adapta à sua realidade financeira aí, cara. Que a igreja não vai ficar pagando sua conta de gás, não, cara. Então veja, é a ponta da lança do negócio. Você não pode pôr qualquer um. E é o cara que vai chegar e dizer, ó, pastor, ó, como junto diaconal, nós não estamos ajudando o fulano e a beltrana, porque, ó, eles estão passando necessidade, mas os caras não estão sabendo lidar e nem se adaptar à realidade financeira deles. A igreja paga a conta de gás dele, na outra semana o cara está viajando para comer pizza, não é nem aqui, vai em Ribeirão. Porque lá a pizzaria é mais chique. Quem que vai avaliar isso aí? Segundo o padrão, o diácono. Vamos lá para a gente terminar aqui sobre o diácono. B. Dispor para esses fins recursos votados pelo conselho e das ofertas especiais e determinar no início de cada ano a quantia máxima que o diácono poderá aplicar individualmente por mês no socorro do urgente necessitado. Geralmente, quando tem ajuda diaconal organizada, vota-se então uma verba mensal. Vamos imaginar, nós temos 5 diáconos. Então nós vamos votar uma verba de assistência de R$500 por mês. É o que a igreja consegue. Ótimo. Então cada diácono tem uma cota individual de R$100 para socorrer aqueles que realmente precisam ser socorridos. Então o cara vai ter isso em mãos para socorrer o necessitado. Vem eu preciso de um remédio. Quanto custa? R$30. Vai lá, compra uma atrás, notinha e tal. Tudo bem. O outro não usou, eles se conversam, mas dentro da real necessidade. Ou seja, você vai pôr dinheiro na mão do cara. Às vezes, alguns irmãos vão chegar para o diácono e falar assim, meu irmão, estou dando isso aqui de oferta para a junta diaconal. Ele vai receber oferta, às vezes, em notas. Você tem que pôr um cara... Não, mas é só o tesoureiro que precisa ser um cara bom. Não, é todo mundo, porque todo mundo vai mexer com dinheiro. Então você tem que estar atento a isso. Examinar os casos de pretensões a lugares gratuitos em hospitais, orfanatos, recomendando ou não a assistência pretendida. É a assistência social da igreja. O assistente social da igreja é o diácono. Não é diácono, irmãos, não é cumprir escalinha de vir abrir porta para ver se tem papel higiênico no banheiro. Isso aí, na verdade, é função depois, no futuro, de um zelador. O ministério que o diácono exerce dentro da igreja, dentro das finalidades que é instituída para ele, é muito mais sério do que a gente imagina. Tomar o conhecimento da existência de enfermos entre membros e aderentes da igreja, visitá-los e confortá-los em caso de necessidade. Comunicar aos presbíteros e ao pastor a existência e as condições dos enfermos. Manter em dia, com meticuloso cuidado, a lista, os endereços das pessoas que estão recebendo auxílio da junta. Mas por que tem que ter essa questão meticulosa, pastor? Vamos pegar o nosso exemplo aqui, 5 diáconos. Aí chega o Zé Espertão aqui, chega para o diácono A e fala assim, ô, meu irmão, estou com uma dificuldade lá, preciso de uma cesta básica. Ô, o diácono, ô, meu irmão, pois não, tem cesta básica, vamos dar. Aí ele leva. Aí ele chega para o diácono B, fala assim, ó, eu falei com o diácono A, mas eu não sei se ele vai levar, então eu estou precisando. Estou precisando agora. Aí ele ganha outra cesta básica. Passa 3 dias, ele chega para o diácono C, fala assim, ó, rapaz, eu até ganhei já uma cesta básica, mas ó, já está no osso, hein? Aí o cara ganha 3, 4 cestas básicas no mês.
Aí ele vende uma para comprar um engradado de cerveja para assistir a Champions League. Aí você fala assim, pastor, você está de gozação. Não, fato verídico, verdade verdadeira. Já vi isso acontecer. Então, se você tem aqui uma listinha para quem que você deu, para quem você deixou de dar, marcadinho, bonitinho, assinadinho, tudo bonitinho, aí o cara chega para o diácono B, o diácono B vai lá na lista lá e fala, mas o diácono A já te levou uma cesta ontem. A minha mulher não falou. Então é. Aí você desmascara o vagabundo assim, rapidinho. Irmãos, tem gente que se fantasia de necessitado. Sabe? O cara põe na cara do... nossa, uma vida tão difícil. Nossa, tá tão difícil. O cara só reclama. Você vai ver o cara tem dinheiro no colchão, velho. Se o diácono não tivesse discernimento e não tivesse mínimo de administração, ele vai ficar bancando vagabundo. Esse é o papel da igreja? Não. Esse é o papel do cristianismo? Não. O que Paulo diz aos Tessalonicenses? Quem não trabalha, não come. Essa perspectiva de ajudar a quem... Como que eles falam? Ajudar sem olhar a quem? Isso não é perspectiva cristã. Isso é uma perspectiva kardecista. Você é espírita? Não, eu não sou. Então, filosofia kardecista está fora. Dentro do padrão bíblico. O padrão bíblico é ajudar, mas ajudar de um modo responsável. Porque senão você está atrapalhando. Você não está ajudando. Você está mantendo o cara na prática do pecado dele. Recolher a oferta dos membros e amigos da igreja, contá-las, encaminhá-las imediatamente e diretamente à tesouraria, que é o recurso na hora que tira os dízimos, as ofertas. Quem faz, junto com o tesoureiro, as entradas dos dízimos são os diáconos, faz um relatório das entradas, por isso que você tem o seu envelope, né? Vou pegar aqui, geralmente tem o seu número. Então, o que eles vão? Eles vão lá, tem um relatório, número tal. Tanto de dízimo, tanto de oferta para não sei o que, tarará, tarará. Eles fazem isso, assinam, pelo menos, no mínimo 2, assinam junto com o tesoureiro e entregam para o tesoureiro. Então aí nós temos um mapa de entrada dos dízimos da igreja e que inclusive se você amanhã depois quiser confrontar, e já existe a comissão de exame de contas que vai examinar, auditar tanto as entradas quanto as saídas dos recursos que entram na igreja. Comissão essa eleita pela própria igreja. E que geralmente não tem vínculo nenhum com os presbíteros e nem com o pastor e muito menos com o tesoureiro da igreja. Então, essa é a maneira clara que o sistema presbiteriano direciona. Dar todo o apoio coletivo e assegurar o apoio individual dos diáconos aos planos econômicos e financeiros adotados pelo conselho da igreja, de modo que sejam propagados com entusiasmo a realização e realizados com toda a eficiência. Ou seja, eles têm que serem fiéis, dizimistas. Se eles que vão ficar responsáveis em administrar assistência social, de dar dinheiro para quem precisa, se eles não foram fiéis a Deus, o que vai acontecer? Se o cara não é fiel nem para com Deus, como que ele vai ser fiel com a igreja? O 100 que você vai dar por mês para ele lá, ele vai sempre arranjar alguém lá para dar, e se bobear, nunca vai trazer um relatório para quem que ele deu. Olha a importância de quem você vai colocar, irmãos. Verificar se estão em ordem as coisas referentes ao culto, como também os objetos da Santa Ceia, do batismo e recolhimento de ofertas. Observar a ordem conveniente nos pátios arredores do templo, desde a rua até as dependências internas. Evitar de modo absoluto que haja reuniões em outras salas ou palestras entre membros da igreja ou simples assistentes, dentro do templo ou nos pátios durante as horas do culto. Dentro da nossa visão constitucional, de regimento interno da própria IPB para a junta diaconal, não pode ter nenhuma atividade paralela ao culto. O culto é para toda a família, incluindo os bebês. Vai ter cultinho das crianças. Pelo próprio regimento interno dos diáconos, seria proibido isso, porque seria uma atividade
Não, mas é um culto só feito em outro lugar. Meu amigo, isso aí é jeitinho de malandro. Biblicamente falando, culto é para toda a família, junto, reunido e pronto, acabou. Ah, um moleque não para, ele vai aprender. Ah, o primeiro dia o bicho, o Tais, olha, virou aquela coisa, mas depois ele vai ficar bonzinho, pode ficar tranquilo, vai virar um bichinho bonitinho. Foi assim comigo, foi assim com você, é assim que funciona. Hoje você vê, por exemplo, o seu Zé, um rapaz sensato, bonitinho, sentado assim, você precisa ver quando ele era criança, coitado do pai e da mãe dele. Se deu certo para o seu Zé, vai dar certo para você, você pode ficar tranquilo. Depois o senhor me conta da Elda, viu, seu Zé? Como que era quando criança. Mas eu sei, né, porque já me falaram que os pai punha na... Né? Deu certo. Pode ficar tranquilo que vai dar certo para o seu Tarzinho também. Assim, irmãos, a gente fecha aqui a parte constitucional dos diáconos. E aí, de modo geral, o artigo 55 diz: cabe ainda ao presbítero e ao diácono serem assíduos e pontuais no cumprimento dos deveres. Imagine que você põe um diácono ou presbítero na escala para abrir a escola dominical. Aí o cara não cumpre horário, velho. A escola dominical começa às 9. Aí tá todo mundo parado na frente da porta ali. Hoje não vai ter escola dominical hoje? Aí chega o cara. Ai, desculpa, irmãos. 9h15. O cara tem que chegar uma hora antes, cara. Uma hora antes? Ué. Você abre, aí você vai... Chegou uma hora antes. Você abre a porta do banheiro, tá com vazamento. Você tem tempo para correr atrás para resolver o problema. Caiu uma placa de gesso, não sei da onde. Opa, dá tempo de ir lá limpar. Porque você tem que organizar. Aí eu falei, pastor, então aí o trem é complicado. Não estou falando que é fácil. Por isso que é servir. Por isso que é servir. Irrepreensíveis na moral, sadios na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade de vida. Pastor, como que nós vamos eleger gente? Meu irmão, ora. Ora. Semana que vem, se Deus permitir, a gente entra nos critérios doutrinários. Terminamos o critério constitucional. Alguma pergunta de alguma tarefa relacionada aos diáconos e presbíteros, irmãos? Então entra aqui agora a nossa necessidade. Nós precisamos de homens que estejam dispostos a entrar nesse serviço, nesse ministério. Mas se não for servo, irmão, vai ser um peso para você. E é para 5 anos, hein? Não é para 3 meses só de experiência, não. A experiência já foi esse ano. É para 5 anos. Agora, se você está disposto a servir como cooperador do Evangelho, você tem disposição para demonstrar amor ao Senhor, tão ótimo. Se prepare. Para agora já está definido o pleito, mas nós já anunciamos aqui que no começo de 2020, no primeiro semestre de 2023, nós vamos ter que fazer eleições novamente. Por quê? Porque só 3 pessoas como presbítero e 5 como diácono não vai dar conta. É muito serviço, irmãos. A gente sabe disso. E você tem que ser a plantinha que começa a crescer para poder assumir as responsabilidades. Para o seu próprio crescimento espiritual, para o seu próprio bem, para o bem da sua família, para o bem dos seus filhos, para o bem dos seus netos. A igreja precisa de você. Mas precisa de você dentro do padrão que a Bíblia exige. Porque se não for dentro do padrão que a Bíblia exige, ao invés de bênção, vai ser complicação. Tudo bem? Ore, nós temos até o dia 30, né, para que Deus esteja fortalecendo a vida desses irmãos que já foram aprovados pela mesa administrativa para participar. Né? Hoje nós temos, então, 5 irmãos que vão concorrer a 3 cargos de presbíteros. Então, são 3 vagas de presbíteros, são 5 irmãos concorrendo.
o Paulo, o Mauro, o Abner, o Márcio e o Sérgio. Desses 5, 3 são presbíteros. Dependendo de quem não foi eleito, que aí depende se a pessoa se colocou à disposição ou não para servir como diácono. Ah, pastor, eu não entendo que eu tenho dom para isso. Então, esses 2, dependendo daquilo que foi conversado, poderem, se não for eleito como presbítero, vão para o pleito de diáconos. E aí, pastor, vou escolher agora. É até 5 agora, porque era até 6, mas até 5. Nós precisamos de pelo menos 3. A exigência constitucional são 3. E aí, então, nós temos o Luciano, o Adilson. Me ajudem aí os irmãos da... Não, o Paulinho não quer mais. O Roberto. E aí, se porventura não forem eleitos, aí você tem alguns irmãos que vêm concorrer ao presbítero que pode ser eleito diáconos. Tá? Não vou falar os nomes aqui, porque senão você vai saber, o fulano aqui ele não quis ser diácono, ele só quer ser presbítero. Então, dependendo dos 2 que sobrarem da eleição de diáconos, daquilo que já foi conversado, eles vêm para o pleito de diáconos. Então, a gente pode ter 5 diáconos. Então, é até 5. Tudo bem? Paulinho disse que ele não quer concorrer agora nesse momento. Eu tive uma conversa com ele essa semana. Ele vai esperar uma outra oportunidade, ele vai orar mais, vai buscar mais. Direito dele, né? Mas de modo tranquilo, bem em paz. Então, ao invés de até 6, vai agora até 5. Só que estejamos orando, irmãos, para que esses irmãos estejam sendo tocados e preparados, porque no começo de 2003 nós vamos ter que correr atrás e nós precisamos de mais pessoas envolvidas aí para os oficiais da igreja, tanto presbíteros quanto como diáconos. A gente precisa chegar no mínimo 8 diáconos e no meu padrão, apesar da igreja não exigir, é um padrão que eu gosto de trabalhar, que são 5 presbíteros. Tá? Então, vamos estar orando nesse sentido.